número 23, em Engenho da Rainha. Rua São Patrício 23, em Engenho da Rainha. É isso aí. Bem, gente, embora nós tenhamos aí pouco tempo ainda para fazer para falarmos, porque temos ainda dentro dessa coluna o que ainda não se disse, se cantou, né, sobre. O outro tema é sobre os eguns. Também eu trouxe aqui. Isso aqui é uma dissertação, uma preleção muito grande que a gente vai fazer, tá entendendo? Porque o primeiro texto realmente levou quase que o programa todo. Mas foi bom, foi produtivo, eu fico feliz, fico satisfeito, né? Mas eu vou só antecipar. Também eu quero finalizar da história lá sobre o trabalho que eu trouxe, preparado sobre o Cacipa-Lará, que ainda tem alguns pontos, né, do Ebó-Iku. Mas eu quero só dar uma palhinha sobre o tema da semana que vem, da coluna O que ainda não se disse, se cantou sobre os eguns. O tema vai ser eguns. Gente, só para vocês terem uma ideia, começa mais ou menos assim. Os mortos, os icus, os espíritos que nos rodeiam, os eguns, devem ser atendidos com o mesmo respeito, tanto como os santos, os orixás. A reverência aos antepassados é um dos pilares da religião africana. Na religião iorubá, o morto pariu o santo. Olha que beleza, minha mãe. Tá? Isso aqui é só para vocês, no próximo sábado, deixar tudo quanto é compromisso e vir correndo para escutar o programa Brasil Candomblé é Verdade. Assim. Então, gente, o que diz essa contextualização? Na religião iorubá, o morto pariu o santo. Iku lobi ochá. Iku lobi ochá. O morto pariu o santo. E antes de invocar e pedir permissão, Mojubare, antes de se pedir permissão aos orixás e saudar os orixás, há que se invocar os mortos. Deu para entender? Antes de se pedir permissão, Mojubá, Agô Lonã, Agô de Benã, aos orixás, temos que louvar os mortos. Por quê? Porque o orixá, ele é um ancestral. Com certeza, o orixá é ele teve vida anterior, em que pese, as divergências. Por quê? Isso se deve ao fato de que todos os orixás foram seres vivos, originalmente como santos católicos e depois mortos e canonizados. Não é verdade? E dados a eles o título de santo pela vida que levaram aqui na Terra. Verdade. Tal é o caso do orixá Xangô, é um exemplo, né? Que foi o 4º rei de Oió, Ilé-Ifé, na atual Nigéria. Bem, isso é só o início, né, do próximo assunto da nossa coluna que nós estamos estreando com grande sucesso, tenho certeza, que é o que ainda não se disse em verso, que ainda não se disse e nem se cantou em verso e prosa sobre os eguns. Então, estamos aqui, o encontro marcado para o próximo programa. Bem, voltemos agora ao tema do Cacipa-Lará. Bem, eu deixei para o final para esclarecer a vocês o seguinte. Então eu falei aqui da importância de alguns elementos, a vela, a importância das energias ligadas ao sincretismo, né, ao kardecismo, e agora nós vamos falar de alguns elementos ligados a esse mesmo sincretismo, claro, né? Então, gente, nós temos lá o Ebó-Iku, ele se encerra, o fechamento, ele encerra com o quê? Há algumas pessoas, né? Não estou querendo dizer que ninguém está certo ou está errado, não, tá? Eu estou dizendo da maneira como eu faço, porque eu aprendi e procuro aprimorar o meu aprendizado. Tem pessoas que encerram o Ebó-Iku com o pombo. Passou o pombo, pronto, encerrou, acabou. Ou antecipa, né? Geralmente eu não faço isso, né? O ritual do pombo é a semifinal. A reta final é a pólvora. É a queimação da pólvora. Tá? Muita gente diz assim, poxa, mas aí não haveria uma colisão de forças? Que forças? O que simboliza aquele pombo? Muita gente não sabe o que simboliza o pombo, um pombo, num ritual de Cacipa-Lará. Aquele pombo simboliza
a louvação e o pedido que nós fazemos ao Olodumare, ao Oxalá, sobre o ori daquela pessoa, para que ele deixe cair sobre aquele ori daquela pessoa, a paz, o alar de paz, de saúde e prosperidade. Porque os eguns, as forças negativas, já foram arrastadas, já foram manietadas, já foram amarradas, já foram levadas por quem de direito? Por Iansã e por Exu. Aí, mas e a pólvora? Gente, existem algumas energias que fazem parte de um ritual de Cacipa-Lará. Todo o ritual de Cacipa-Lará, elas estão presentes. Essas energias, tá, elas derivam das senhoras, tá, dos pássaros. Da Senhora dos Pássaros. E esse ritual de pólvora, ele é o encarregado de pegar e dispersar, porque esse ritual, ele não vai tirar mais Egum, porque já foi tirado. Ele vai dispersar justamente essas energias que porventura ainda ficaram ali. É o ritual de pólvora. E quem é louvado e quem é invocado desse ritual de pólvora? Um Exu. Exu do fogo, do ponto do fogo. Quem são esses Exus? Pinga-fogo, brasa, labareda. Tá? E qual a importância da atuação desses Exus? Eles são Exus que são arrumados para essa especificação. Um Exu ligado ao fogo, ele é arrumado num local onde você realiza os seus debóis, às vezes uma arrumação pequenininha, porque ele é encarregado de fazer essa dissipação dessas energias ligadas às senhoras, que a gente não vive falando. Eu vejo pessoas falar o nome delas aqui, eles nem sabem dessa verdadeira história. Fala o nome das senhoras dos pássaros, dos Eleé. Homem, então, nem se fala, pensar. Né? Então esse ritual da pólvora serve para isso, para dissipar, para dispersar e não despachar. Há uma diferença muito grande, porque o que é despachado é o carrego negativo que já foi. Então a força dessas senhoras, elas não são despachadas, elas são dispersadas. Porque no próximo Cacipa-Lará, elas têm que estar lá novamente, porque elas fazem parte daquele contexto, daquela contextualização, e o zelador, a zeladora precisa daquela energia. Exatamente. Então daí a necessidade de estar arrumadinho, bonitinho lá, o Exu Labareda, Exu Pinga-Fogo, Exu Brasa, Exu 7 pontos de fogo e vai por aí afora, não é verdade? Bem, e qual a importância também do outro tema que eu falei sobre do médio de transporte? Porque nem todo, tem, se eu disser para a senhora que existe um zelador que não é médio de transporte. Não é médio de transporte. Por quê? Porque na maioria das vezes, minha mãe, existem determinadas energias que elas estão tão enraizadas, tão enraigadas na vida de uma pessoa, daquele que está passando por um tratamento espiritual e corporal, que se não tiver um médio de transporte como portal de passagem daquela energia, aquela força não vai passar. Não vai passar. Se não for através do zelador de santo, é através da sua Iaquequerê, através de uma pessoa, tá? Nunca através de uma Eked, nunca através de um Ogã. Não é verdade? Eked, Ogã nunca é Eked, nunca é Ogã. Você tem que ter uma pessoa. São pessoas que são, não é porque tem que ser de Obaloaê, tem que ser de Nanã. Não, nada disso. Aqui, a necessidade, a fortaleza dessa pessoa está ligada mais ao seu tipo de mediunidade. Pode ser de Oxalá, pode ser ele de Oxumaré, de Bessem, de Obaloaê, de Nanã. Porque está ligado ao grau de mediunidade de transportar determinadas energias negativas para um outro plano. É por isso que eu digo, um Cacipa-Lará, um zelador de orixá, ele não pode delegar poderes, a menos que seja para uma Ialorixá, que seja esposa dele, ou então a Iaquequerê. Tá? Mas eu vejo por aí Ogã, eu vejo por aí Eked fazer Cacipa-Lará. Mas aí, minha mãe, são os chamados descaminhos, desvirtuamentos da nossa. Então, tudo aquilo que começa mal, o que vai acontecer, minha mãe? Termina mal. Bem, só que o nosso programa não termina mal. O nosso programa termina muito bem. Minha mãe, parabéns mais uma vez. Eu espero que tenha sido do seu agrado. Eu espero que o senhor amanhã me dê o prazer de jantar comigo, que eu sei que almoçar a mãe já não vai, que eu vi a mãe com a história de um compromisso. Vai ou não vai? Vamos! Então pronto.
Mais perto do microfone, minha mãe. Meu colofé para meus irmãos de santo, por mais velhos, mais novas, Zequé, Zogan. Muito obrigado, Oxum. Muito obrigado, Xangô. Muito obrigado, Baluaê. Obrigado, meu pai, por ter me dado vida para chegar esse 25 aninhos que tô chegando. Seu Nelson, o senhor também é convidado aí comer um churrasco comigo, jantar amanhã. E outras pessoas que já foram convidadas. Gente, vocês também são convidados, nem que seja para levar uma flor, uma rosa amarela de preferência. A mãe Oxum, a mãe Alzira, Rua Capitão Paulo, 489, ou então liga pro telefone 3339-2184 e deseja nem que seja um feliz aniversário. Meu aniversário, hein? Tá bom. Minha mãe, a mãe Rose. Eu quero deixar um recado aqui para as pessoas que estão indo diretamente para Copacabana, sem falar comigo, sem ligar para mim, sem ligar para o 91364780. É difícil, porque nem sempre, todos os dias eu estarei lá. Eu vou naqueles dias que eu tiver tempo, que eu puder atender aquelas pessoas que eu já marquei. Tem pessoas que eu já marquei há mais de 3 anos. Aí tem prioridade. Tá bom, então. Por favor, só por isso. A bênção aos mais velhos e aos mais novos. Fiquem todos com Deus. Bem, gente, é isso daí, momentos finais do nosso programa. Eu peço ao meu pai Xangô, meu pai Légua Bugio Abuá, minha mãe Barba Sueira, minha mãe Navezuarina, minha mãe Oxum, minha mãe Yansan, que continuem nos abençoando rica e abundantemente. Kiba! Kiba! Se consola, só a saudade restou. Não tem amor que tire a dor, do amor que partiu e deixou.